É verdade que a Bíblia é a verdade de Cristo, a Bíblia é a palavra de Deus. E assim, o cristão verdadeiro, o crente, ele não precisa estar defendendo Cristo ou defendendo as escrituras. A própria escritura, ela se defende. E então, uma prova disso é quando você lê Mateus 24, né? E aí você vai ver tudo aquilo que o Senhor Jesus preveu está acontecendo. Ali no capítulo 6, no capítulo 24, no verso 6, ele fala, né, que haverá guerras, fomes, terremotos. Já faz há muito tempo, mas a guerra está multiplicando, né? E a tendência é que o mundo vira um caos. Mas isso é para que as escrituras se cumprem. E é o tempo para que você creia que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, que veio aqui neste mundo para perdoar os seus pecados. Ele veio e fez o sacrifício na cruz, morreu e ressuscitou. Então, mesmo ele pregou na época dos apóstolos ali, e algumas pessoas não creram. E é tanto que lá em João capítulo 3, né, ele fala, né, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então os humanos, eles sempre querem viver de acordo com essa vida aqui, né? Claro que nós temos que viver, mas viver de acordo com a vontade do Senhor. E mesmo naquela época alguns não creram, mas aquilo que ele preveu, alguém escreveu, né, que as escrituras está cumprindo, e a chance das pessoas converter ao Senhor Jesus, ele ordenou para os discípulos ir por todo mundo pregar esse evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. E então a prova está aí, que tudo que Jesus disse é verdade, aquilo que ele previu é verdade. Você vê isso em Mateus 24, no verso a partir do 6, por exemplo. Se você vê o verso 11 também, ele fala que surgirão muitos falsos profetas. Infelizmente, o Brasil está cheio de falsos profetas. Qualquer esquina que você vai, tem uma igreja chamada Igreja Cristã e, infelizmente, uma boa parte são falsos profetas, são mercenários, pessoas que trabalham por dinheiro. Mas é verdade que esse evangelho de Cristo, ele tem que ser pregado. Ainda que algumas pessoas distorcem o evangelho, algumas pessoas vendem Jesus muito barato, vendo Jesus através de um carro, de uma casa, de profecias falsas. O evangelho continua o mesmo, o Cristo é o mesmo, ninguém vai mudar as escrituras. Então, é uma chance de você crer nas escrituras, você crer que Jesus é verdade, é porque a palavra dele está cumprindo. E ele fala: surgirão falsos profetas que, se possível, enganaria teus escolhidos. Mas tudo isso é para que as escrituras se cumpram. Então você tem uma chance hoje de acreditar de fato, não só acreditar, porque a maioria dos brasileiros, eles acreditam no Senhor Jesus, que Jesus morreu na cruz. Mas a questão não é só você acreditar. A questão é você reprovar você mesmo, como eu disse em João 3. O homem é condenado porque ele não reprova ele mesmo. Como ele diz, a condenação é essa: Jesus, a luz, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então não basta só você acreditar que a Bíblia é a verdade, que o Senhor Jesus morreu na cruz para salvar você. Você precisa se converter ao Senhor Jesus, você precisa fazer aquilo que João Batista disse lá em Mateus 3, Lucas 3, quando as multidões passou a acreditar naquilo que João disse para eles: raça de víboras, não comecei vocês a dizer que vocês são descendentes de Abraão, que vocês são filhos de Deus, que até dessas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão, como o pessoal de Israel, que nós somos descendentes de Abraão, somos filhos de Abraão,
que Abraão é chamado o pai da fé. Aí ele fala produzir frutos dignos de arrependimento. E hoje o que o Brasil precisa é produzir frutos. As pessoas precisam se arrependerem, as pessoas precisam largar os caminhos que não está de acordo com a vontade de Cristo. Então não basta só você falar que crê no Senhor Jesus. Você precisa converter ao Senhor Jesus, você precisa submeter às ordens de Cristo, você precisa você precisa ser um escravo de Cristo. Se você não se tornar um escravo de Cristo, você não herdará o reino dos céus, como a Bíblia diz. Nem todo o que chama Jesus de Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai. Aí ele ainda fala, naqueles dias muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres. A Bíblia diz que ele dirá, naquele dia eu direi, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Então não basta você só crer no Senhor Jesus, você precisa se converter ao Senhor Jesus e ficar debaixo do poder de Deus, da autoridade, das regras de Cristo. Isso é ser um discípulo. E essa é a verdade. Agora você tem mais uma oportunidade de crer que a Bíblia é a verdade.